Esse homem visitou a Antártida e descobriu uma base escondida no gelo. Olá, pessoal! A Antártida, esse vasto continente branco, congelado e desabitado, guarda mistérios que desafiam até os mais céticos. No final da década de 30, em plena ascensão do regime nazista, uma expedição partiu da Alemanha com destino ao extremo sul do planeta. Oficialmente, tratava-se de uma missão científica, mas o que realmente aconteceu ali permanece envolto em silêncio e documentos desclassificados. É a partir desse ponto que começamos a investigar uma história que vai muito além de mapas e registros formais. Uma narrativa que envolve militares, tecnologia fora do tempo e uma base subterrânea que jamais deveria ser descoberta. Em dezembro de 1938, o governo do Terceiro Reich organizou a chamada Operação Schwabenland, uma expedição que levou o navio MS Schwabenland até os confins da Antártida. Sob o comando do capitão Alfred Hitcher, essa jornada tinha como justificativa oficial a realização de estudos geográficos e meteorológicos. No entanto, os arquivos encontrados décadas depois mostram que a missão foi custeada por departamentos ligados à SS e à Luftwaffe, duas das instituições mais poderosas e sombrias do regime nazista. Isso lançou as primeiras sombras sobre os verdadeiros propósitos dessa incursão ao continente gelado. A bordo do Schwabenland seguiram cientistas, engenheiros, soldados e 2 hidroaviões Dornier-Wahl, projetados para sobrevoar áreas ainda não mapeadas da Antártida. Durante os voos, os aviões lançaram marcadores metálicos com a suástica alemã sobre uma região recém-batizada como Nova Suábia, numa clara tentativa de anexar aquele território ao Império Nazista. O ato foi devidamente registrado por fotografias aéreas e documentos oficiais. Contudo, o que mais intriga não são esses dados, e sim os relatos silenciosos que surgiram nos bastidores das agências de inteligência aliadas nas décadas seguintes. Segundo documentos internos da OSS, antecessora direta da atual CIA, o verdadeiro objetivo da expedição era localizar um ponto estratégico sob o gelo onde seria possível instalar uma base militar subterrânea. Essa base, segundo o dossiê, teria acesso direto ao subsolo rochoso da Antártida, algo extremamente raro e geologicamente importante. O documento menciona ainda o uso de tecnologias não convencionais, supostamente desenvolvidas ou obtidas durante a guerra, que seriam armazenadas nesse local, fora do alcance do mundo exterior. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma série de eventos aumentou ainda mais o mistério. Diversos submarinos nazistas do tipo U-Boot foram interceptados nos meses seguintes à rendição alemã, navegando em direção ao Atlântico Sul. Outros desapareceram completamente, sem deixar vestígios. Relatórios do governo argentino registraram a chegada de embarcações não identificadas em regiões costeiras da Patagônia entre os anos de 1946 e 1948. Essas movimentações coincidem com o aumento de rumores sobre um abrigo nazista instalado no sul remoto do planeta. A partir desses rumores, ganhou força a hipótese da chamada Base 211. Embora jamais confirmada publicamente, essa instalação subterrânea passou a ser mencionada em documentos da inteligência britânica e norte-americana. Um dos trechos, revelado graças ao Freedom of Information Act, afirma de forma inequívoca: se a Base 211 realmente existe, ela representa uma falha estratégica de proporções incalculáveis para as forças aliadas. A simples existência desse comentário em documentos oficiais demonstra o nível de preocupação que a possibilidade dessa base causava. Essa tensão culminou em 1946, com a realização da Operação High Jump. Liderada pelo almirante Richard Byrd, essa foi uma das maiores expedições militares a já alcançar o território antártico. Oficialmente classificada como treinamento em ambiente polar, a operação mobilizou mais de 4.500 homens, 13 navios, dezenas de aeronaves e uma quantidade enorme de suprimentos. A missão deveria durar meses, mas foi abruptamente encerrada após apenas algumas semanas.
As razões nunca foram claramente explicadas. Richard Byrd, em uma rara entrevista concedida à imprensa chilena logo após seu retorno, declarou que os Estados Unidos deveriam se preparar contra aeronaves capazes de voar de polo a polo com velocidades impressionantes. A fala causou desconforto nas autoridades norte-americanas e nunca foi repercutida na imprensa local. Muitos pesquisadores enxergam nessa declaração uma possível referência a tecnologias de origem não terrestre, ou ao menos a experimentos secretos que foram encontrados por Byrd e sua equipe durante a Operação High Jump. Nos anos seguintes, os relatos e documentos continuaram a emergir, ainda que de forma fragmentada. Ex-militares entrevistados de forma anônima ao longo das décadas de 50 e 60 relatavam atividades incomuns em setores isolados da Antártida. Mencionavam sons metálicos sob o gelo, ecos de maquinário subterrâneo e interferências eletromagnéticas captadas por radares militares. Tudo apontava para uma presença oculta sob as geleiras, algo que não correspondia a nenhuma base conhecida de qualquer país naquela época. Durante os anos 70, um número crescente de pesquisadores independentes começou a compilar essas informações. A figura da Base 211 ganhou contornos mais nítidos, ainda que envoltos em especulação. Os depoimentos se repetiam. Algo havia sido instalado sob a camada de gelo da Nova Suábia. As descrições eram coerentes, os nomes dos envolvidos apareciam em registros cruzados e até mesmo mapas antigos da região apresentavam marcas incomuns em determinadas áreas. Tudo isso contribuía para alimentar a crença em uma instalação nazista ainda ativa. Mas o ponto mais impressionante surgiria nesse mesmo período, quando ex-militares da Marinha norte-americana, também sob anonimato, revelaram algo ainda mais inquietante. Segundo seus relatos, áreas específicas da costa antártica passaram a ser monitoradas sistematicamente por radares de longo alcance. Em uma dessas regiões, precisamente em Nova Suábia, foram identificadas anomalias térmicas oriundas do subsolo. Isso significa que, debaixo de quilômetros de gelo, havia fontes de calor estáveis, uma ocorrência impossível em condições naturais daquele ambiente. Para os especialistas que analisaram os dados, só havia uma explicação plausível: a existência de uma estrutura subterrânea ativa, mantida por alguma forma de energia que escapava ao conhecimento convencional. A descoberta dessas fontes de calor subterrâneas mudou o foco das investigações. Durante a década de 80, pesquisadores ligados a universidades e institutos de defesa passaram a estudar com mais afinco os padrões geológicos da região. Eles observaram que a frequência das anomalias eletromagnéticas não seguia nenhum comportamento natural. Em alguns momentos, as emissões aumentavam abruptamente, sugerindo atividade mecânica ou energética concentrada. Isso reforçou a ideia de que existia ali algum tipo de instalação artificial, dotada de tecnologia ativa, mesmo décadas após o suposto abandono da área pelas forças nazistas. No entanto, não era apenas o calor que chamava a atenção. Um grupo de cientistas militares, enviados em uma missão geofísica secreta, teria encontrado padrões simétricos no subsolo utilizando radares de penetração profunda. Essas estruturas formavam ângulos perfeitos e corredores paralelos, impossíveis de serem resultado de fenômenos naturais. O relatório da missão nunca foi tornado público, mas trechos vazados por um técnico envolvido no projeto indicavam que os desenhos lembravam corredores, salas e áreas de armazenamento, como se fosse uma instalação subterrânea intacta, protegida sob a camada de gelo milenar. Relatos ainda mais enigmáticos começaram a circular. Alguns oficiais aposentados da inteligência naval dos Estados Unidos mencionaram encontros com figuras que não pertenciam ao grupo de exploradores humanos. Eram descritas como fisicamente humanas, mas com proporções incomuns. Simetria facial excessiva, olhos profundamente claros, pele pálida e um comportamento que beirava a ausência de emoção. Os testemunhos relatavam que essas figuras nunca se comunicavam verbalmente, mas sim por meio de uma espécie de interação psíquica,
que transmitia ideias diretamente à mente dos presentes, como se estivessem lendo pensamentos. Esses encontros, segundo os relatos, ocorriam em áreas próximas ao núcleo da anomalia térmica. Os observadores humanos, geralmente militares de alto escalão ou cientistas vinculados a programas secretos, relatavam uma sensação constante de monitoramento, como se estivessem sendo analisados por essas entidades. Alguns diziam ter recebido visões ou instruções de conduta, sempre voltadas à manutenção do silêncio e da não interferência. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas os padrões nos depoimentos eram tão consistentes que levantaram suspeitas até entre os mais céticos. Na década de 80, durante uma conferência fechada com especialistas militares e estratégicos, um coronel reformado da Força Aérea dos Estados Unidos sugeriu, sem rodeios, que os avanços tecnológicos nazistas nos últimos anos da guerra poderiam ter sido fruto de orientação externa. Segundo ele, a Alemanha teria mantido contato com uma inteligência desconhecida, que forneceu informações técnicas para o desenvolvimento de dispositivos antigravitacionais e aeronaves com formas circulares, como os projetos Haunebu e Vril. Embora esses nomes apareçam mais frequentemente em círculos conspiratórios, há registros fotográficos e esboços que indicam que tais projetos realmente existiram, mesmo que não totalmente funcionais. O projeto Haunebu, por exemplo, consistia em um disco metálico de grandes proporções, movido por propulsão magnética e com ausência total de motores convencionais. Documentos capturados pelas forças aliadas no final da guerra descreviam testes feitos com esses protótipos em áreas remotas da Europa e do norte da África. Alguns dos documentos indicavam que, no fim do conflito, parte desses projetos foi desmontada e embarcada em submarinos, rumo ao sul. Essa informação, aliada aos submarinos desaparecidos e aos dados da Base 211, reforça a suspeita de que esses equipamentos tenham sido levados à Antártida. Em 1952, um grupo de jornalistas independentes da Alemanha conseguiu acesso a um arquivo não catalogado da antiga Alemanha Oriental. O documento continha uma frase que ecoou entre estudiosos e especialistas. A comunicação com os visitantes do setor sul deve permanecer sob controle. Eles não são hostis, mas sua presença deve ser mantida em sigilo absoluto. A ausência de assinatura, somada à origem do material e ao selo oficial do antigo Departamento de Segurança de Informação Militar, conferiu à revelação um peso considerável, ainda que jamais reconhecido por autoridades. Com o passar dos anos, os governos passaram a isolar partes da Antártida. Algumas regiões foram declaradas zonas de silêncio magnético, proibindo qualquer tipo de sobrevoo ou estudo geológico. Curiosamente, essas áreas coincidem com os locais onde foram detectadas as anomalias térmicas e magnéticas. Satélites artificiais, lançados entre as décadas de 60 e 80, continuaram registrando flutuações eletromagnéticas incomuns, sempre com o mesmo padrão de emissão e nos mesmos horários. E isso sugeria uma rotina operacional, ainda que os responsáveis permanecessem invisíveis. Apesar do silêncio oficial, os depoimentos continuaram. Um técnico da Marinha, reformado em 1993, relatou ter trabalhado por 3 anos em um centro de monitoramento no Alasca. Segundo ele, parte do sistema era programado para capturar sinais oriundos da Antártida. Em mais de uma ocasião, ele teria interceptado pulsos eletromagnéticos modulados, não compatíveis com transmissões naturais ou humanas conhecidas. Ao comunicar isso a seus superiores, foi imediatamente transferido de função e orientado a assinar um termo de confidencialidade por tempo indeterminado. A Base 211 continua sendo, até hoje, um dos maiores enigmas não resolvidos do século XX. Seu traçado permanece ausente dos mapas, mas presente nos arquivos desclassificados, nos relatos cruzados e nas anomalias detectadas. Se ali existe, de fato, um abrigo subterrâneo, alimentado por tecnologia avançada e habitado por inteligências que não se identificam como humanas, essa verdade ainda está trancada sob toneladas de gelo,
segredos militares e silêncio institucional. A Antártida permanece, assim, não apenas como um continente gelado, mas como o último palco intocado de uma história que talvez não nos pertença.